Olá, a paz do Senhor. Eu estou passando por aqui para te fazer uma pergunta. Está com medo de quê? Está temendo o quê? Por que você está apavorado, apavorada? Por quê? Agora eu vou te dar um recado. Eu já te fiz uma pergunta. Agora eu quero te dar um recado. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Fica até o final para você poder entender. E eu tenho certeza que esse medo vai passar. Eu quero falar com você a respeito de Davi. Nós temos aqui um exemplo maravilhoso para ser aplicado na nossa vida. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, nós vemos um desenrolar de uma situação bastante complicada no momento, mas começou de um jeito e terminou de outro totalmente diferente. Israel estava sendo afrontado, provocado por Golias. Golias era um gigante, quase 3 metros de altura, era um homem de batalha, pertencia ao exército dos filisteus, era perverso, porque ele fazia parte do exército do inimigo. E ele provocava ali, mostrando que com ele ninguém podia, que ninguém podia lutar contra ele, porque certamente perderia. Isso deixou o povo de Israel bastante temeroso, bem inseguro. E ele ainda lançou um desafio a Saul, ao rei Saul, da seguinte maneira: olha, não dá ordem para batalha não. Tipo assim, não perde teu tempo dando ordem para batalha não. Faz o seguinte, no meio do seu exército, vê se você acha um homem para vir lutar comigo, um só. Se ele ganhar, nós vamos ser teus servos. Se ele perder, vocês vão ter que nos servir. Mas ele tinha certeza absoluta, né, que Saul não tinha no seu exército nenhum homem que pudesse enfrentá-lo. E realmente não tinha. Se fosse alguém enfrentar o Golias, com certeza seria destruído. Mas só que enquanto está acontecendo essa situação, o inimigo brincando, porque ele estava brincando ali, né? Ele estava escarnecendo de Israel, Deus já estava preparando uma solução, criando uma situação para envergonhar o inimigo diante do exército de Israel. O que o Senhor fez? Davi, ele cuidava de umas ovelhas do seu pai, Jessé. E Jessé, muito preocupado com seus 3 filhos, e esses 3 filhos faziam parte do exército de Saul, que era Eliabe, Abinadab e Samar. Ele chama Davi e diz assim: dá um jeito de ir lá onde estão seus irmãos, leva esses pães aqui e aproveita, leva este queijo e este leite e dá lá ao chefe, né, da guarda, né, o chefe do exército, para agradar ele e você ter assim acesso aos teus irmãos. De alguma forma ele dá essa abertura para você ver os seus irmãos e saber se eles estão bem, porque eu estou preocupado. Davi, obediente, fez tudo que o pai mandou e foi. E quando Davi chegou lá, Davi chegou e encontrou esse burburinho todo, né? O que Golias tinha falado, e ali também o que Saul também já tinha falado. O que Saul tinha falado? Que se tivesse algum homem que enfrentasse aquele gigante, aquele Golias, aquele incircunciso filisteu, que seria enriquecido pelo rei. E também, se ele ganhasse, ele casaria com a sua filha. E os impostos não seriam cobrados, ele seria isento, a casa do seu pai seria isenta de todos os impostos. Aí Davi foi perguntar, né, o que mesmo que ele falou,
E um dos irmãos, o mais velho, vira para ele e diz: o que você está fazendo aqui? Eu conheço teu coração, você quer, saber como é que está a situação. Já julgando Davi precipitadamente. E ainda desfez do próprio irmão. Vai, com quem você deixou? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ainda assim, poucas ovelhas. Sabe aquela coisa, quando não dão nada por você? Aquelas poucas ovelhas que você está cuidando? Pois é, vai lá. Só que quem mandou ele ali foi o Senhor dos Exércitos. Davi não estava ali à toa. E quando Davi ouviu isso do irmão, ele só disse assim: o que houve? Por que você está falando comigo desse jeito? O que eu fiz agora? Mas só que Davi não se intimidou, sabe? Não ficou com aquela carinha de quem comeu e não gostou, não. Sabe o que ele fez? Deixou ele falando sozinho praticamente e foi procurar saber, se certificar o que de fato Saul tinha falado. Aí, de todos esses benefícios que estava servindo como incentivo, Davi só pronunciou uma coisa. Ele disse exatamente assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Afrontar ao meu Deus? Não. Aí eles veem aquela situação, todo mundo ali agora, ninguém com coragem para isso, porque também não tinha possibilidade, não tinha mesmo. Davi diz: não se preocupa não, meu rei, eu vou. Mas você não pode ser jovem, você não tem experiência, sim, você está despreparado. Não, mas eu vou. Aí Davi, ali corajosamente, Saul vai e tenta vesti-lo, colocou as armaduras dele em Davi. Davi, não consigo nem andar com isso, porque a minha força não está nessas armaduras. Então, elas e nada para mim é a mesma coisa. Isso conjecturando, supondo, enfrenta Golias e diz assim: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo. Quer dizer, ele muito seguro de si, declarando sempre que é vitorioso. E o inimigo, ele faz isso. Ele vai sempre, por mais que ele saiba que ele vai cair, porque ele só se levanta para cair. E com Deus não adianta ele querer botar braço forte, porque a Bíblia diz: quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Mas ele vai sempre se declarar vitorioso, para mostrar que você vai ser derrotado. Não se deixe convencer disso. Não se deixe. Davi não se deixou convencer. Davi ainda falou para ele: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele ainda disse mais: e o meu Senhor hoje mesmo te entregará nas minhas mãos. Sabe o que Davi estava fazendo aqui? Davi estava declarando a sua vitória. Davi estava fazendo como nós deveríamos fazer, como nós devemos fazer. Hoje, Deus está dando um basta nessa situação. Hoje você cai por terra da minha vida com todos os teus planos malignos, com tudo que você tentou, acabou, porque o meu Deus já entrou com providência em favor da minha vida. E você está repreendido em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Então sai do meu caminho. Foi isso praticamente que Davi estava dizendo para ele. É essa nossa atitude hoje que nós temos que ter em nome do Senhor Jesus. E ele falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e ainda hoje Deus te entregará nas minhas mãos. E quando ele foi, mostrou coragem, mostrou
ousadia, não teve medo. Ele não teve medo. O soldado de Cristo não pode ter medo. Realmente o Senhor tem colocado muito isso no meu coração e eu passo para você. Sabe o que aconteceu? Ele atirou com a sua funda uma pedra, a pedra cravou na testa daquele gigante, aquele gigante caiu. Eu te pergunto, foi a pedra? Claro que não. Aquela pedra poderia ter ferido a testa do gigante e ele ainda se levantar com mais fúria ainda. Foi que antes dele enfrentar o inimigo, ele lançou a palavra. Ele confiou na palavra. Ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E você tem que dizer, eu vou em nome de Jesus. Jesus te repreenda, saia da minha vida. Deus me deu autoridade e eu uso dela para te repreender também. É isso que você tem que fazer. Davi venceu lá no campo, cuidando das ovelhas. Ele venceu urso, ele venceu leão. Agora ele tinha vencido o gigante, então ele poderia vencer muitas outras batalhas como realmente ele venceu. E assim o Senhor diz para você, quantas lutas você já venceu? Quantas batalhas que você disse assim, eu não vou vencer, não vou conseguir passar por isso, vou sucumbir diante desse problema, e você venceu porque Deus é contigo. Então você não vai vencer esse? Você não vai vencer outros? Porque se levantarão sempre problemas e lutas na nossa vida. Então o Senhor me manda dizer para você, eu estou passando por aqui para dizer para você, não temas, porque o Senhor é contigo. Tira esse medo. Tira esse medo, porque o Senhor ali, quando aquele Golias caiu por terra diante dos filisteus, sabe o que eles fizeram? Tiveram que sair. Se as pessoas estão esperando a tua derrota, se tem gente esperando a tua derrota, vai ver esse gigante cair por terra na tua vida e dizer assim, verdadeiramente, Deus é com ele, Deus é com ela. Pega essa palavra, coloca na tábua do teu coração e usa de ousadia e autoridade, porque Deus se agrada, que faz como Davi, enfrenta e não recua, confia e não duvida, acredita que Deus é na sua vida. Amém? Fica com essa palavra, porque ela vai te fazer mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você quiser compartilhar com alguém, eu te agradeço.